Boa tarde, meninos e meninas do sexto ano. Hoje, na nossa aula de filosofia, vamos concluir o nosso capítulo falando sobre Parmenídes. Vamos entender qual o ponto de vista desse filósofo, por que ele se tornou tão importante para uma nova profissão que surgiu desde o período da Grécia, de Roma. Quais são seus pontos de vista e de que forma os pontos de vista de Parmenídes influenciou no desenvolvimento da sociedade e influenciou no nosso desenvolvimento. A gente vai começar com o nosso costume de sempre, que é a chamada. Então, cuidado para não deixar passar, porque você pode ficar com falta. Vamos lá. Anne Sofia. Presente. Kaique. Cauã. Presente. Davi. Presente. Eduardo Otaviano. Eduardo Holanda. Presente. Elisete. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Presente. Heitor. Presente. João Guilherme. Kelton. Lorena. Luana. Presente. Maria Larissa. Presente. Patrick. Renan. Sofia Caetano. Sofia Ketley. Vinícius. Presente. Alguém não foi chamado? Então, vamos lá. Vou colocar o slide para vocês, vou explicando e à medida que tiverem dúvidas, podem falar. Então, vamos observar. Então, quando a gente fala da questão de filósofos Parmenídes e Heráclito, que foram os dois que a gente estudou nesse nosso capítulo, Heráclito já vimos em aulas anteriores, e hoje vamos entender a questão de Parmenídes. São filósofos, só que eles têm como principal característica, os dois, tanto Parmenídes como Heráclito, eles têm como principal característica ter fundado uma escola, e essa escola é chamada de Eleata, que isso significa, ela tem como único objetivo formar filósofos. O objetivo dela é especificamente esse. Então, eles tiveram o pensamento, a ideia de criar uma escola como se fosse uma universidade, para dali eles formarem novos filósofos, terem pessoas com novas ideias, novos pontos de vista sobre a nossa sociedade. Por que eles tiveram essa ideia? Porque os filósofos que já estudamos anteriormente, lá da era pré-socratiana, os pré-socráticos, Anaximenes, Anaximandro, Pitágoras, Tales de Mileto, eles não eram exclusivamente filósofos, eles exerciam outras profissões. Então, alguns eram matemáticos, outros eram cientistas, tínhamos também que era formado em direito, tinham que era formado em letras, então eles tinham outras profissões. Filósofo exclusivamente, ou seja, ele não tinha outra profissão além dessa, era Parmenídes e Heráclito. Então, nessa escola que eles fundaram, chamada de Eleata, eles não queriam que tivesse físicos, ou seja, pessoas que estudaram física, eles não queriam que tivessem pessoas com influências religiosas e eles também não queriam que tivessem pessoas com influências matemáticas. Por que eles não queriam? Professor, isso é preconceito. Não, não é. O ponto de vista deles era fazer com que as pessoas que chegassem à escola Eleata, chegassem à universidade, fossem com o mesmo pensamento de conhecer as teorias,
de conhecer o que está ao seu redor e dali conseguir comprovar com base na observação e não utilizando a matemática, não utilizando a física, não utilizando os astros. Queria que as pessoas utilizassem o quê? O seu pensamento, ou seja, colocassem elas para pensar. Então, mais uma vez, Escola Eleata era uma universidade e os dois filósofos que fundaram essa escola com a visão filosófica foi Parmenides e Heráclito. Esse slide deu para compreender? Sim. Deu. Já temos aqui, ó, a oposição de Parmenides, ou seja, ele não concordava com os pensamentos de Heráclito. Peraí, professora, mas você acabou de dizer que eles tinham a mesma opinião de ter uma escola com pessoas para serem filósofos. Sim, a opinião deles era ter novos filósofos. Mas quando se fala de pensamento, de raciocínio, de ideias, o Parmenides ele já pensa diferente do Heráclito. De que forma? Aí a conversa é diferente. A conversa é diferente. Olha só. O É Heráclito, sobre outra coisa já, né? o Heráclito dizia, ó, não admite a mudança e o movimento. Isso quer dizer que para Heráclito a mudança e o movimento elas não existiam. Por exemplo, o rio que a gente já viu em aulas anteriores, a água. Vimos que ela tem movimento, que a água que está num ponto, com poucos segundos não vai ser mais a mesma água, vai ter outra água. Mas para Heráclito, não. Tudo era da mesma forma, não existia mudança. Então, aquela água que estava passando ali na sua frente, para Heráclito, por exemplo, ela não corria, era a mesma água. E a gente percebeu em aulas anteriores que esse ponto de vista, ele tem distorção. O que é distorção? A gente viu que a água, ela tem um caminho a seguir, ela não fica parada. Aí o Parmenides apresentou o seguinte, olha só o que ele apresentou. Nós temos a sensação e temos a razão. Professora, como assim sensação e razão? Bora entender. Vamos supor, ó, sem citar nomes de ninguém, tá bom? A gente vai colocar alguns exemplos, mas sem citar nome de pessoas. Você vai só pensando aí, refletir. Vamos supor que a gente chegou na escola, retornou para a escola, né, agora, e ao chegar na escola, deixa eu botar aqui para vocês. O raciocínio. E ao chegar na escola, encontrou pessoas novas, alunos novatos. Aí de longe você fica olhando. Pode ser menino, pode ser menina, tanto faz. Pode ser professor, são exemplos, tá? Aí de longe vocês ficam olhando assim. Aí fica observando a pessoa de longe. Aí diz assim, eu acho que essa pessoa é chata. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Você tá tendo uma sensação ou você tá tendo uma razão? E aí? Sensação. Você tá tendo uma sensação. Então, essa palavrinha usada pelo Parmenides, a gente pode associar hoje em dia com o nosso achismo, o eu acho. Aí você tá ali observando. Passou alguns dias, você chega para mim e diz assim, professora, tu não sabe. Aquela criatura ali, no dia que chegou na escola, eu disse que era chata. Eu disse que não queria nem conversa com essa pessoa, que eu não ia brincar. Falei para meus amigos nem chegarem perto. Mas, professora, não é que eu descobri que é legal? Agora eu quero que seja meu amigo. Você agora está agindo com a razão ou com a sensação? Razão. Com a razão. Você compreendeu que após conversar com a pessoa, você compreendeu que teve um julgamento errado. Mas, professor, eu posso ter o julgamento do que eu tinha antes? Pode. Por exemplo, você vê uma coisa na televisão, um produto, um brinquedo, alguma coisa assim. Aí diz assim, vixe, isso aí deve ser legal, vou pedir pro meu pai comprar para mim.
Você está na sensação, você está deduzindo que pode ser legal. Você ainda não brincou, você está vendo e está imaginando que pode ser. Então, é uma sensação. Aí, seu pai, sua mãe, vó, quem for seu responsável, vai lá e compra. Aí, chega para você, lhe dá. Aí, você olha assim, aí, sem brincar, faz só olhar. Aí, diz assim, vá lá na televisão, a propaganda era tão legal, tô olhando assim, parece que é tão besta. Olha a sensação de novo. Você não usou. Você só olhando, deduziu. Você achou. Aí você deixa ali de lado. Primeira impressão aqui fica. Lembra? Deixa ali de lado. Depois de alguns dias, aí vem seu pai e pergunta. E aí, gostou do brinquedo? Como foi? É bom mesmo e tudo? Aí você, sabe que eu nem brinquei ainda? Quando chegou, eu não achei que era tão legal assim, não. A propaganda era, mas agora eu não achei, não. Aí o seu pai diz assim, ó, mas você nem brincou, vai lá brincar, vai testar para ver. Até agora você não gostou. Primeiro tinha gostado da propaganda, quando o produto chegou, o brinquedo chegou, você não gostou olhando assim para ele. Mas não usou, só olhou. Aí você aí vai, senta ali, começa a brincar, começa a se empolgar, começa a ver que é bom. Olha aí você desenvolvendo uma opinião, um raciocínio, uma razão com base no que você está mexendo. Então, você já mudou o quê? A opinião. Pode ser que a gente continue com a opinião que estava, pode ser que a gente mude nossa opinião. Mas o que vai fazer você mudar, o que vai fazer eu mudar, o que vai fazer a nossa sociedade mudar, da sensação para a razão, é deixar de achar, de julgar, para poder fazer o quê? Analisar, conversar, usar, sentar, observar. Então, você vai deixar de ter a primeira impressão e passar a conviver, passar a movimentar, passar a mexer para compreender. Entenderam a diferença da sensação e da razão? E aí? Sim. Sim? Então, bora lá. Aí aqui ele fala o seguinte, ó. Mostra o múltiplo cambiante. O que isso significa? Que a sensação não valida para o conhecimento. Já a razão pensa o uno, o eterno e o imóvel. Única via para o conhecimento. Bora lá. Se eu chegasse para vocês e dissessem assim, vamos supor que vocês não conhecem, tá? É algo desconhecido. Se eu chegasse para vocês e apresentasse isso aqui, supor que é algo que não tinha, apresentasse como se fosse um brinquedo. Alguns iam olhar e iam dizer o quê? Fala, que coisa estranha. Né, professora, não quero isso não. Outros iam dizer, professora, deixa eu ver como é que funciona, deixa eu pegar, deixa eu olhar. Então, pessoas iam rejeitar, outras pessoas já iam querer. Então, o rejeitar é a sensação, o pegar, olhar e mexer para ver se vai gostar ou não é o quê? A razão. Sensação e razão. Ficou compreendido? Com certeza. Agora a gente vai entender quem foi Parmenides, para conseguir assimilar com o ponto de vista dele. Ele pertencia a uma família de sociedade privilegiada, foi influenciado pela escola de Pitágoras, ou seja, ele desenvolveu sua opinião de que não dependia da matemática, que bastava ter o seu pensamento para relacionar algum problema. Ele escreveu um poema chamado Da Natureza, só que com o passar do tempo, esse poema ele sofreu modificações, porque ele não foi preservado, ele não foi bem cuidado. Então, as folhas elas foram se desintegrando, não é nem rasgar. Você pega na folha e ela vai virando farelo, de tão velho que vai ficando. Por isso que a gente tem que ter cuidado com alguns documentos históricos da nossa vida, certidão de nascimento, carteira de identidade, fotos antigas, desliga o microfone,
fotos antigas. Por quê? Porque são marcos que representam a nossa história. Aí vamos supor, um exemplo, tá? Vamos supor, pode ser que aconteça, que um de vocês, daqui a alguns anos, já quando estiverem na fase adulta, na universidade, é um exemplo, vamos supor, vocês descobrem algo novo na parte tecnológica, na parte científica, aí as emissoras de televisão, de rádio, de jornal impresso, de revista, da internet, vão começar a procurar vocês para falar sobre a sua descoberta. Vocês vão se tornar agora pessoas importantes dentro do Brasil, olha só. Porque descobriram algo, criaram algo, ou se tornaram uma personalidade política importante, se tornaram algo importante dentro da nossa sociedade. Não que a gente não seja, somos. A gente está falando de questão histórica. Aí, vamos supor, né? Aí vai passar sobre a sua vida. Desde criança, como era ele na escola, como você era na escola, o que era que você fazia, se você gostava de ler, se você gostava de brincar. E vão procurar algo da sua vida que retrate como você é no momento. Aí vai pegar o quê? Fotos. A nossa sociedade hoje, ela vai sofrer com essa questão, sabe por quê? Porque muita gente não revela mais foto. Agora faz o quê, ó? E posta onde? Instagram, Facebook. E cadê as fotos reveladas? Não existe. E aí você, por algum motivo, você pode perder essas fotos na rede social, porque tudo pode acontecer. E aí você não vai ter mais nenhuma foto que vá comprovar algo que você fez na sua visão de importante. Onde é que vai ficar a sua memória fotográfica? Não vai ter mais rede social. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Só pode ficar, né? Aí não vai ter como mais resgatar a foto. Exatamente. Já pensou? Vamos dar um exemplo. Um outro exemplo. Estamos na pandemia 2020 e 2021. Pandemia, coronavírus. Daqui a uns 15 anos, vamos dar um exemplo. Daqui a uns 15, 20 anos ou 60 anos, não importa. Muitos anos depois. Vamos supor que tenha um outro vírus mais forte do que o coronavírus. Aí, quem tiver nesse período, sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão procurar na história algum momento, dentro da história, não só do Brasil, história mundial, algum momento, doenças que causaram o mesmo transtorno que essa está causando. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o coronavírus. Quando começou, ano passado, a ter os casos que ninguém sabia o que vírus era esse, ninguém sabia como agir, começou a fazer comparações. Quais foram as doenças que tiveram no mundo que causaram esse tipo de desastre, muitas pessoas morrendo? Aí foram associar, olha só, a gripe espanhola de 1918, Peste negra. Aí, muito tempo, peste negra na Idade Média, na época do feudalismo, idade feudal, monarquia, na época dos castelos. Olha para onde foi a memória da gente? Para um tempo bem distante. E se não tivesse fotos, se não tivesse textos comprovando o que aconteceu naquele período? Será que os jornais iriam conseguir comprovar uma notícia? Não iriam. Será que a população iria acreditar? Não iria. Por quê? Porque a gente precisa de algo concreto, precisa ver. É aquela velha história. Ver para crer. Vocês já ouviram essa frase? E aí? Nunca. Nunca? Sim. Quem não ouviu quer dizer que você não acredita na palavra do outro. Você precisa que ele mostre, que ele comprove aquilo que ele está falando, tá bom? E aqui no slide que a gente viu, o Parmênides, ele era de uma família bem qualificada, de uma boa família boa na sociedade. Então, ele tinha bons estudos, a família tinha boas condições. Comparando com a nossa classe social de hoje, ele poderia se enquadrar na classe média alta ou na classe rica. Ele não iria se enquadrar na classe pobre. Professora, por que ele não iria entrar na classe pobre?
Primeiro, porque naquele período os pobres, eles não sabiam ler e nem sabiam escrever. Porque as escolas, as universidades, elas só eram disponíveis para a classe alta, para a classe rica, que eram a burguesia, os nobres e a monarquia, que eram os filhos do rei, da rainha, representantes do clero, né, membros da igreja também. Então, os pobres, os camponeses, eles não tinham direito. Por quê? Porque se eles aprendessem a ler e a escrever, iam entender que o que a igreja estivesse falando para eles estava errado naquele período. O que o rei estivesse falando para eles, eles iam ver que estava errado, ou seja, que estavam sendo enganados. Então, eles eram impedidos de ler. Eles eram impedidos de aprender a ler e a escrever, para não ter conhecimento das leis. Compreendido? Compreendi. Vamos lá. Seguindo os pensamentos de Parmeníades, as suas ideias, primeiro a gente viu, ó, criou a escola, fundou a escola para os filósofos, ele, e quem foi o outro que fundou com ele? E aí? Qual foi o outro filósofo que a gente viu lá no primeiro slide, junto com Parmeníades? Heráclito. Foram os dois filósofos que fundaram a escola Eleata. O que significa essa escola? É uma universidade para ter novos filósofos, novos pensadores. Olha aqui o pensamento dele. Olha só. A gente viu que ele defende a sensação e a razão como pontos importantes. E dessa forma a gente define novos caminhos. O conhecimento se dá por dois caminhos, o da certeza e o da ilusão. Ilusão a gente associa com a sensação do achismo. Eu acho que essa pessoa é legal. Eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Eu acho que fulano está pensando isso. Então, é uma ilusão. Você está o quê? Iludindo. Já a certeza é a razão. Eu observei, olhei o comportamento, conversei com a pessoa. Eu olhei se esse caminho que eu vou seguir não tem risco, se não corre risco de eu ser assaltado, se a rua está deserta. Olhei dentro de casa, minha mãe disse que eu não fizesse isso, eu estou olhando que se eu fizer posso provocar um acidente. Então, você está fazendo o quê? Ó? Raciocinando. Então, você está utilizando a razão. Então, para Parmeníades, o conhecimento se dá por dois caminhos. Quais são esses dois caminhos? A certeza e a ilusão. Certeza está relacionada com a razão e a ilusão está relacionada com a sensação. Olha o finalzinho da palavra aqui, ilusão, sensação. Olha como elas estão próximas. Olha como elas combinam. Então, os pensamentos também vão o quê? Combinar. O que significa cada um para o Parmeníades? O caminho da certeza está fundamentado no princípio da identidade. A mais A. Para Parmeníades, o ser é e o não ser não é. O caminho da ilusão agora deriva do fato de querermos pensar o mundo a partir do movimento. Porém, por esse caminho, os seres humanos chegam apenas a um conhecimento falso e contraditório. Bora refletir. Bora refletir aqui. Presta atenção. Caminho da certeza. Ele diz que a identidade é A igual a A. O que isso significa? Bora lá. Se eu disser assim para vocês, ó, isso aqui é um marca-texto. E se eu disser, isso aqui é um marca-texto, eles são iguais? Sim. Sim. Então, eu posso dizer que... Só não são de cores iguais. Não, esquece a cor. Esquece a cor. Tô falando do modelo. Eles são iguais? Sim. Olha a minha pergunta. Não. Esse aqui é o marca-texto e esse aqui é o marca-texto. Eles são iguais. Então, a identidade dele é A. Ó. A é igual a A. Ou seja, esse objeto é igual a esse objeto.
Quando ele diz aqui, vou botar lá, presta atenção. Quando ele diz aqui, ó, o ser é, eu estou dizendo para vocês que esse marca-texto é igual a esse marca-texto. Eles são o mesmo modelo. Então, aqui o ser é. Agora, o ser não é. Olha só a diferença. Que a gente tem que se ligar nas informações. Quando eu digo agora para vocês, esse marca-texto verde é igual a esse marca-texto laranja. Não. Não. O que modifica eles? As cores. A cor. Então, aqui é o ser, que é o marca-texto, ele não é. Ele não é o quê? Da mesma cor. Porque eu não falei que eles são... Apresentei as cores deles? Agora, se eu disser, esse marca-texto é igual a esse marca-texto. Eles são iguais. Por quê? Porque eles são o mesmo modelo. Agora, se eu pegar esse daqui, ó. Esse marca-texto é igual a esse marca-texto. Não. São diferentes. Modelos São muito diferentes. Se eu disser, esse marca-texto, ele é roxo e esse marca-texto, ele é laranja. E aí? Eles são Também não são iguais. Eles também não são iguais. Então, deu para compreender? O ser é igual, o modelo, e o não ser, características, diferenças. Pegando agora a nossa sociedade. Deu exemplo com objetos. Agora a gente vai para a sociedade. Quando eu digo assim, ó, o ser vivo necessita do ar para sobreviver. E aí? Precisa. Eles são iguais? Sim. Sim, porque eu falei Sim. ser vivo de modo geral. As plantas necessitam, as pessoas necessitam, os animais necessitam. Agora, se eu disser assim, presta atenção, agora se eu disser assim, os meninos e as meninas, os meninos e as meninas necessitam pintar o cabelo de rosa. Necessitam? Não. Vai ser o quê? Uma questão de gosto. Vai ser uma questão da característica da pessoa. Ou seja, alguns vão querer, outros não. As pessoas, elas têm as mesmas características físicas. Mas também pode ser uma questão obrigatória, né? Não é obrigatório. Pintar o cabelo de rosa não é obrigatório. É uma opção. Agora, por exemplo, quando eu falei lá que o ser vivo necessita do ar, é obrigatório. Que se não tiver o ar, se não tiver água, o que é que vai acontecer com a gente? A gente morre. Mas pintar o cabelo, se eu pintar o meu cabelo de rosa, a Elisete pintar o cabelo dela de rosa, a Luana não pintar o cabelo dela de rosa, ela disse, não quero pintar de rosa, eu quero pintar de roxo. Vai modificar alguma coisa na nossa vida? Melhor. Vai modificar alguma coisa na nossa vida? Não, vai modificar a nossa característica. Porque eu pintei de rosa e ela pintou de roxo. Quer dizer que a nossa vida vai ser diferente por isso? Não. Porque são gostos. Então, é isso que vocês têm que compreender. Bora lá pro livro, página 50, para explicar a atividade. Vou colocar aqui para vocês. Tia. Oi. Pode responder a atividade no próprio livro? Não, vou explicar. Deixa eu colocar aqui para explicar logo tudo de uma vez. Página 50, atividade de casa. Professor, eu não tenho livro. Não é desculpa. Tá aqui a questão, ó, para vocês na nossa aula. Então, você pode fazer o quê? Tirar o print nesse momento das questões e depois você copiar no caderno. Você pode depois ir na agenda, clicar no link e reassistir, colocando no finalzinho onde tem as informações sobre a atividade. Então, não é desculpa para quem não faz atividade, para quem não está entregando. Pergunta do Heitor, se era para copiar no caderno e responder ou responder no livro. Não foi, Heitor? Foi isso? Foi.
Pronto. Todas as questões, primeira, a quinta e a sexta, no caderno. Copiar e responder. Não é muita coisa, é pouca coisa. Então, ó, preste atenção que eu vou estar informando para vocês, tá bom? Primeira questão, ela quer que você determine os itens, quem é Parmeníades e quem é Heráclito. Você vai colocar P para Parmeníades e H para Heráclito. Flávia, eu quero escrever o nome do filósofo, eu não quero colocar a letra. Tem algum problema? Não, não tem problema. Ou coloca a letra ou coloca o nome. Copie a frase e você vai dizer a qual visão filosófica pertence. Se é Parmenídes É perguntas ou e se é respostas, não? Heráclito. Oi? Perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas. Primeira questão, segunda e terceira não é para fazer. Quarta questão também não é para fazer. Tem lá na agenda de vocês e tem também no CLES. Prestem atenção. Cuidado para não fazerem atividades a mais, atividades que não foram propostas. Então, página 50, questão 1. Agora a gente tem a questão 5. A questão 5, ela quer que vocês observem a frase, tem uma frasezinha em destaque para vocês, e vão desenvolver a opinião. Aqui na quinta questão, ó, olha a sugestão. Não precisa copiar o enunciado, não precisa copiar a frase. Você copia só o item A e o item B. Deu para entender? Sim. Pronto. Não precisa copiar o enunciado da quinta, não precisa copiar a frase. Basta o item A e o item B. Aí o que é que o A está pedindo? Identifica a diferença entre a ideia no texto com a visão de Heráclito. Vocês vão dizer se eles têm a mesma visão ou se têm visões diferentes. Item B é a sua opinião. Você concorda com a frase? Sim ou não e dizer por quê. Olha que você tem que dar a sua opinião, dizer se você concorda ou não. É a sua justificativa. Professora, minha opinião tem que ser igual a do colega? Não. Se é a sua opinião, ela pode ser diferente da minha. Pode ser diferente da do Davi, pode ser diferente da do Heitor. Então, a gente pode ter o quê? Opiniões diferentes. Mas o que a gente precisa mostrar? A justificativa, o argumento. Por que eu penso diferente de você? Tenho que comprovar por quê, tá bom? E a sexta questão, que é a questão que eu mencionei a vocês, que vale 2 pontos, que é criar. Sexta questão. Tia, Oi. Oi. é a primeira, a quinta e a sexta? Primeira, quinta e sexta. Não é para fazer segunda, não é para fazer terceira e não é para fazer a quarta. Primeira e quinta, vocês copiam do jeito que eu orientei no caderno. Agora aqui a sexta questão, ela vai estar valendo 2 pontos. Só ela. Então, ó, nós temos a tirinha que fala o seguinte. Você acha que as pessoas mudam de verdade? Claro que sim. Sinto que mudei bastante desde o ano passado. Eu quis dizer para melhor. Olha só, ele diz que mudou e que ele acha que mudou muito. E na visão dele, ele mudou para melhor ou para pior? Na visão dele. É melhor. Mudou para melhor. Mas olha a amiguinha julgando. Ela já está questionando o quê? Que ele mudou na visão dela para pior. É a opinião dela. Aqui a história ela poderia ir, ó, para mais outros pontos. Poderia ser o seguinte, agora continuando. Por que você está dizendo isso? Você está dizendo que eu não sou uma pessoa boa? Aí ela iria dizer, sim. Aí ele, por quê? Aí ela ia falar o quê? Por isso, isso, isso e isso. Aí ele, não, mas eu fazia isso, hoje eu não faço. Olha aí como iria ser um diálogo. Ele dando a opinião dele, ela dando a opinião dela, ele mostrando os argumentos, ela mostrando os argumentos. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão continuar essa tirinha. Pode ser mais quantos quadrados? Pode ser mais 2, pode ser mais 4, fica a seu critério. Mas que tenha um sentido na tirinha, ou seja, que ela tenha a sua opinião.
O item A diz assim, ó. O que um seguidor das teorias de Parmeníades responderia às perguntas feitas no quadrinho? B. Com base na ideia de transformação, crie uma tirinha. Vocês não vão precisar responder esses dois itens, porque vocês já estão fazendo a história. Deu para entender? E aí? Ou querem que eu explique novamente? Eu entendi. Deu. Pode explicar. Vou explicar Eu não novamente. consegui Tá bom? entender muito Vou bem. explicar novamente. Essa sexta questão, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Deixa eu botar aqui. Se eu vou fazer no meu caderno, eu quero um caderno aqui, ó. Caderno todo. Eu não quero um desenho só pela metade. Eu quero uma coisa que tenha sentido, que eu consiga entender. Que tenha personagens, que tenha desenho, mas que também tenha texto. Aí uma pergunta que fizeram de manhã, presta atenção. Professora, eu posso fazer os desenhos em cima e embaixo, em vez de fazer em história em quadrinho, fazer um texto contando o que eu fiz no desenho? Pode. Pode. Deixei livre. Tá bom? Mas eu preciso que vocês continuem essa história. Terminou ela dizendo que ele não mudou para melhor, ele mudou para pior. Vocês vão dar continuidade a essa história. De que forma que vocês vão dar continuidade? Você que vai criar. Você que vai desenvolver. O diálogo é você que vai fazer. Entendeu? Não é o diálogo de Parmeníades, não é o diálogo de Heráclito, é o seu. São os seus personagens. Você vai criar eles. Vão me enviar tudo isso aonde? Lá no Class. Valendo tudo 3 pontos. A sexta questão, 2 pontos. A primeira e a quinta, 1 ponto. Somando tudo, 3. Até quando? Até a próxima segunda-feira. Se não entendeu, quando foi fazer, ficou com dúvidas, aí você faz o quê? Ó, passa a mensagenzinha lá no Class que eu tiro a sua dúvida. Tá bom? Tia, Oi. Mas é que eu não sei desenhar para fazer a sexta. Se você não souber desenhar, você pode criar só a história. Pronto. Contanto que tenha sentido com o que a gente estudou na aula, que tenha sentido com as 2 tirinhas de cima, tá bom? Professora, eu tenho impressora em casa, eu posso imprimir alguns bonequinhos e colar como se eles fossem os personagens? Pode. Posso acrescentar outros personagens? Pode. Posso dar nome para eles? Pode, fica a seu critério. Eu quero uma história que dê continuidade. A história é sua, mas que dê continuidade à conversa da sexta questão. Tá bom? quantas linhas, Flávio? Pelo menos Oi. quantas linhas? Oi? É para copiar o enunciado da quinta? Pelo menos quantas linhas, Flávio? Pelo menos Quantas linhas? Mais ou menos É. pode ser umas 10 linhas. Se for o texto, né? Pode ser umas 10 linhas. Se for história em quadrinho, aí não tem quantidade de linhas. Vai depender do que você fizer. Tá bom? Beleza. Mais uma vez, Tia. a quinta questão que tem gente perguntando. É para copiar o enunciado da quinta, meu povo? Não, Não. É para copiar a frase da quinta? não. É para copiar só o item A e o item B? É Presta pra, atenção. é pra copiar só A primeira é toda, né, tia? A primeira é toda, tá bom? Tia, Oi. é pra copiar a pergunta da A e da B da quinta, né? Isso. Só isso. O resto não precisa copiar, tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Não? Não. Depois a gente vai ficando por aqui. Aproveite um restinho do dia de vocês. Cuidado com as atividades atrasadas, que tem gente que não está entregando. E não esqueça, próxima semana vamos fazer a revisão do TD de Filosofia. Esteja com ele em mãos, Todo sábado eu envio todas as tarefas. certo? Já percebi. Tudo dominado, tudo Dominado. tranquilo. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tia. Tchau, Flávio.